sou o Daniel, eu tenho 28 anos, sou jornalista, faço mestrado em Ciências Sociais e sou troglodita, quer dizer, poliglota. Ich habe immer gedacht, dass ich wollte Deutsch und Italienisch lernen. Aber meine Mutter hat mir gesagt, wenn ich kein Englisch lerne, erstens, könnte ich kein Deutsch oder Italienisch oder Französisch oder was lernen. Then I have gone to the English school because my mother had told me so. And then I've learned English for some years, but I've always wanted to learn languages and to understand the world and to know how people thought and how people saw the world. Per me questo era verissimo, verissimo importante. Ho imparato a parlare italiano, ad ascoltare canzoni italiane perché la mia famiglia è molto musicale e sempre hanno ascoltato cose in italiano, e i classici e cose moderne e tutto. Bene, ho imparato a parlare italiano, ad ascoltare canzoni italiane, da tradurre e mi piace la struttura dell'idioma, mi piace comprendere come le persone, come le popoli pensano, come le popole vedono il mondo, perché imparare un altro idioma non è solo imparare a parlare, ma è conoscere il pensiero e come le persone vivono, come le persone pensano, come sono le strutture dei pensamenti. Por ejemplo, cuando he aprendido español, no me gustaba español, no me gustaba. Español no ha sido un idioma que he pensado, quiero aprender un día, quiero hablar. Pero a mi mamá le gustaba. Y cuando estaba en la escuela de lenguas, porque estudié en una escuela muy cerca de mi casa, una escuela pequeña, muy cerca de mi casa, que había muchos idiomas ahí. Y cuando estaba ahí, había como que una promoción, que como estudiaba inglés, si estudiara español también, salía como que por mitad del precio, hasta un poco menos. Tenía aquel pensamiento equivocado que no hay necesidad de aprender español porque es como portugués y hay como virarse y puedo ir a un país sin hablar. Pero cuando aprendí, veí que tenía tantas particularidades. La historia de la lengua española es tan interesante porque sale a ir a España, gana todo un continente muy, muy grande, muy largo. Y en cada hogar, en cada pedazo de esta tierra, hay sus particularidades, hay sus cosas que son muy específicas. Depuis, j'étudie français. Mais français, c'est toujours une langue que j'ai beaucoup de problèmes parce que pour moi, c'est pas simple de dire, d'apprendre, d'écrire en français. C'est terrible, terrible, terrible. Mais je peux vraiment communiquer en français. J'ai connu beaucoup de Français quand je voyageais et je parle avec mes amis français en français. Je peux lire en français très bien. Je n'ai pas de problème de comprendre, de lire. Mais pour parler, pour écrire français, c'est un peu difficile. Aí eu estudei hebraico e hebraico eu entendo bem. Francês e hebraico é meio parecido, assim. São línguas que eu entendo bem, eu consigo entender as pessoas, consigo me comunicar, mas eu não tenho uma fluência e uma desenvoltura para chegar e levar uma conversa durante muito tempo em hebraico e em francês. E agora eu estou estudando árabe. Eu sempre tive facilidade para aprender idioma. E eu sempre gostei de entender a estrutura dos idiomas, assim. Eu sempre gostei de estudar gramática, esse é o grande barato, assim. Eu gosto de entender como as pessoas constroem uma frase. E isso, você começa a entender um pouco de como as pessoas lidam com a vida, de como as pessoas... Por exemplo, tem um certo senso comum de que os alemães são muito rígidos, de que eles são frios, etc. As estruturas alemãs são estruturas muito rígidas do idioma. Então, os verbos nunca podem ficar juntos. Então, se você fala uma frase com
com dois verbos. Eu quero beber água. Quero e beber são dois verbos. Eles não podem ficar juntos, então o segundo verbo tem que ir para o fim da frase. Então, em alemão, quando você diz Ich will Wasser trinken, você está dizendo eu quero água beber. Essa ideia de que a gente tem de que os alemães são frios é porque, na verdade, é um idioma que a comunicação, a relação do alemão com o mundo exterior, ela é diferente, ela é pensada numa estrutura um tanto mais rígida do que a nossa, do que as línguas latinas, que você tem uma grande liberdade de colocar as palavras onde você quiser na frase, né? Então, eu posso dizer que eu quero falar com você hoje, hoje eu quero falar com você. Quando você aprende um idioma, é muito bobo se você aprender só palavras, né? A graça e o legal é quando você aprende novas ideias com esses novos idiomas. Eu dei aula de inglês muito tempo, cheguei a dar aula de alemão também, e o que eu sempre dizia para os meus alunos era: você está começando hoje a aprender uma nova língua, na verdade você está começando a conhecer um novo mundo, aprender um novo jeito de pensar, um novo jeito de olhar para as coisas, e é isso que vai fazer com que você aprenda ou não. Porque o que você está aprendendo aqui é só uma forma de olhar para o mundo, de se comunicar com ele, de se expressar e de receber esse mundo. Quando você aprende um idioma, é muito importante você se expor ao idioma. Por que a gente acaba aprendendo inglês melhor e inglês acaba sendo uma língua um tanto mais fluente? Porque a gente tem muita exposição ao idioma. No rádio toca música em inglês o tempo inteiro, a maioria dos filmes que a gente assiste são em inglês, as notícias que a gente tem acesso são em inglês, então você tem muita exposição. Quando você aprende um idioma que não é tão comum, você precisa criar essa exposição para a língua. A dificuldade é memorizar o vocabulário mesmo, é você tentar aplicar o idioma, né? Porque, por exemplo, o árabe, como eu vou aplicar árabe? Só se eu for todos os dias na 25 comer nos restaurantes dos árabes e ficar tentando falar com eles, né? E árabe também é uma coisa estranha, porque é curiosa, porque eles têm o idioma padrão, o idioma clássico, que é um árabe que é falado na televisão, que é escrito nos jornais e que todo mundo entende. Mas o árabe que é falado na rua no Egito, o árabe que é falado na rua na Tunísia, na Síria, na Palestina, na Jordânia, é completamente diferente um do outro. E se abrir para conhecer o outro e ver que existem outras formas de ver o mundo, outras formas de pensar as mesmas coisas, é o que torna a paz possível, né?